Margarida Roque Pereira Podcast. Do nascer ao morrer, um caminho de aprofundamento do ser pelos mistérios da vida, morte e renascimento. Para que expandas a consciência sobre o parto, o luto, a parentalidade e, sobretudo, a tua própria essência, e vivas uma verdadeira cura e libertação pessoal. Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Hoje estou aqui no novo formato, estamos em direto, para quem quiser da nossa comunidade se juntar aqui à nossa conversa, para poder fazer perguntas também diretamente, ouvir os nossos convidados também em direto. Hoje tenho comigo a nossa dentista Filipa Coimbra. Obrigada, Filipa, também por estares aqui comigo nesta estreia deste novo formato do podcast para a nossa comunidade. Obrigada, Filipa. E obrigada pelo convite também. A Filipa, como eu já revelei, ela é a nossa dentista e mais precisamente da Jasmine, que tem acompanhado assim, a evolução também da Jasmine, e aquilo que eu queria trazer hoje, para além de muita coisa a nível também informativo, portanto temos aqui a nossa médica dentista também à disposição para retirar as vossas dúvidas, mas nós tínhamos aqui alguns motes que queríamos trazer. E o que também me prendeu tanto a ti, Filipa, foi muito este respeito pela criança, não é? Porque eu recordo-me e contei também, quando te apresentei que ia estar no podcast, contei também esta pequenina história de que a Jasmine precisava de uma intervenção nos dentinhos. Nós fomos primeiramente a uma dentista que ainda não te conhecia e disseram-me, olha, eu não consigo fazer isto a uma criança que não para quieta, a uma criança, portanto isto, vamos esperar que ela seja mais velha para poder ter aqui algum tipo de anestesia ou alguma coisa, não é? Porque não consigo lidar com eles assim. E eu pensei, opá, não é possível nós precisamos de uma intervenção e não conseguirmos a cooperação com a criança, a colaboração com ela, não é? E depois conheci-te, Filipa, e realmente é aquele mundo encantado onde nós entramos e a criança é completamente envolvida e recordo-me que a minha sobrinha também foi na primeira vez ou na segunda que a Jasmine visitou o teu consultório e torna-se uma coisa tão familiar. A Jasmine traz brincadeiras também que começa no consultório para casa, fica contente por ir visitar a Filipa, não é? Portanto, isto é tudo uma nova concepção também do que é a ida ao dentista e li aqui um bocadinho sobre ti e tu dizias que este gosto pelo cuidar das crianças também vem da tua mãe ser educadora e então esta envolvência da criança e tornar a sua primeira experiência no dentista positiva, não é? Que não haja aquele trauma no cuidado da saúde que nos faz muitas vezes evitar depois ir aos hospitais ou ir aos dentistas e tudo mais, quando precisamos efetivamente desse cuidado. E eu consigo também transpor isto, não só no cuidado de saúde no consultório, mas também no cuidado da higiene em casa, não é? Ok, então como é que é depois lavar os dentes também em casa? E eu passei muito por esse desafio, não é? Dela não me deixar lavar os dentes, e como é que nós conseguimos, com respeito pela criança, envolvê-la aqui. Filipe, assim, tu és mesmo mestra a fazer isso, por isso introduz-nos aqui um bocadinho também com essa magia, esses pozinhos que tu colocas, porque a Jasmine fica completamente envolvida, hipnotizada e colabora, não é? Então, fala-nos um bocadinho disso, por favor. Sabes que hoje em dia o dentista já não é aquilo que era há uns anos atrás. Os dentistas cada vez mais estão-se a especializar, ou seja, nós estamos a tornar-nos um bocadinho como a medicina, portanto nós temos dentistas, ou já não há muitos dentistas que façam todas as áreas da medicina dentária, e nós cada vez mais nos estamos a especializar, e a verdade é que a minha formação é muito na área da odontopediatria, portanto a medicina dentária das crianças, muito pelo gosto que a minha mãe também me incutiu, e eu desde pequena me lembro que ia com ela para o infantário, gostava muito de estar com os miúdos e da brincadeira, e também porque quando comecei a trabalhar, nós quando nos formamos somos dentistas generalistas, digamos assim, portanto fazemos todas as áreas, e a maioria dos colegas a verdade é que não gosta muito de tratar crianças, e eu como sempre gostei, comecei quase que a receber cada vez mais as crianças no consultório, comecei a perceber
que era preciso uma formação mais específica, tanto a nível de controle de comportamento, ou seja, como lidar com a criança no consultório, mas também a nível dos tratamentos, porque os tratamentos de crianças são diferentes dos tratamentos dos adultos, e então comecei-me a formar nessa área, e a verdade é que já trabalho há 12, 13 anos, e desde que acabei de me formar nunca houve um ano em que não fiz formação, e acho que esse é que é o futuro. Nós, profissionais de saúde, temos sempre de estar a fazer formação, porque a medicina e a medicina dentária estão sempre a evoluir e, portanto, claro que nós para estarmos com os conhecimentos atuais e para conseguirmos fazer uns tratamentos adequados, temos sempre de fazer formação. Em relação ao consultório, é verdade, o consultório de medicina dentária é um bocadinho assustador, e esse também foi um dos desafios que me fez ser médica dentista. Eu tive a sorte de ter um dentista maravilhoso enquanto era criança, mas sei que a maioria das pessoas não o teve. E se nós sairmos do consultório e fizermos a reflexão de nos pormos à porta e virmos o consultório, é um ambiente um bocadinho assustador, porque tem muitas máquinas, porque tem aquela cadeira, quase que parece a cadeira da tortura, passa a expressão, depois a pessoa é colocada deitada, tem uma pessoa por cima dela, e é um dentista, uma pessoa que está a mexer numa cavidade, ou seja, a pessoa está completamente fora de controle, portanto o dentista é que está a controlar. E esse para mim é que é o grande desafio, mesmo no início, enquanto tratava adultos, tentar fazer com que a pessoa se sinta menos desconfortável na cadeira do dentista. Eu pessoalmente acho que com as crianças é um bocadinho mais fácil, porque nós com a criança conseguimos usar o imaginário e a brincadeira, e as histórias e as músicas, e acho que é um grande, eu não queria dizer desafio, mas é um bocadinho chamar a criança que nós temos dentro de nós, e pôr, portanto, a criança que está em nós, pôr ao lado daquela criança e pensar como é que nós gostávamos que tivéssemos sido tratados quando éramos crianças num médico dentista. Isso para mim é uma coisa que eu acho que é um bocadinho inata. Claro que há consultas que são um bocadinho mais desafiantes. Eu acho que a Jasmine não é. A Jasmine é uma menina muito do mundo da fantasia, é uma menina muito querida, e isso também facilita, e gosta muito de brincar. E para mim eu acho que a maior arma é a brincadeira, porque a brincar é que a criança aprende, e portanto se nós tentarmos desconstruir um bocadinho o consultório, e eu não queria dizer perdermos um bocadinho de tempo, porque na verdade é investirmos um bocadinho de tempo, não só no médico dentista, mas também nas outras especialidades da medicina, investirmos um bocadinho de tempo no início da consulta, a conhecer a criança, a perceber o que é que a criança gosta, a brincar um bocadinho com a criança. Isso vai-nos dar logo um bocadinho, vai-nos dar pistas de como conseguimos conduzir a consulta, e de como é que conseguimos lidar com aquela criança, ou seja, com aquele ser humano que nós temos à nossa frente. Porque eu acho que há muita tendência de nós desvalorizarmos as crianças, seja é só uma criança. Não é verdade, é um ser humano, ele é igual a nós, e portanto nós temos de o tratar com o mesmo respeito, ou até com ainda mais respeito, porque é uma pessoa muito mais sensível e muito mais suscetível de ganhar medos e traumas. E esse para mim é o grande desafio, é fazer com que as primeiras consultas sejam boas, sejam bonitas, sejam alegres, sejam de brincadeira, e acho que depois a partir daí o momento as consultas seguintes são muito mais fáceis. Sim, porque também já é a memória que nós temos, não é? Exatamente. Daquela experiência, e às vezes nós próprios pais, não tanto com o dentista, porque eu por acaso também sempre tive uma boa relação com o dentista, acho também porque não me recordo de ir tão cedo ao dentista, eu acho que só fui ao dentista bastante mais tarde, portanto não tive aquela primeira infância de contacto com isto, mas também sinto que no dentista eu estou mais à vontade do que, por exemplo, tirar sangue. Eu sempre tive imenso medo de tirar sangue, então quando a Jasmine foi tirar sangue a primeira vez, eu acho que ela já sentia, eu estava a fazer um trabalho imenso para não passar aquilo que era a minha experiência para ela, não é? Tu sentes que também às vezes os pais, a criança que nunca foi ao dentista e já vai de pé atrás, tem a ver com a experiência dos pais, ou Sem são... dúvida.
Sem dúvida. Claro que o ambiente do consultório influencia, e se nós tivermos um consultório mais bonito, com brinquedos, com aqueles pequenos apontamentos que levam ao mundo da fantasia, vai ajudar, mas sem dúvida que o pilar daquela criança na consulta são os pais, e se nós tivermos pais ansiosos, pais que estão sempre a tremer ou que estão, não vai doer, não te preocupes, vai correr tudo bem, claro que essa ansiedade vai passar para as crianças. E acho que isso também é uma boa dica, ou seja, enquanto pais, perceberem que vai correr tudo bem, têm de confiar no profissional de saúde que escolheram para o vosso filho. Se são crianças, procurar um dentista pediátrico, porque são os dentistas mais formados para conseguir lidar com as crianças em ambiente de consulta, e depois confiar. Claro que é difícil confiar os nossos mais pequenos, mas perceber que se estiverem ansiosos e se estiverem a relembrar aquilo que não correu tão bem nas experiências passadas, isso também vai passar para as crianças e vai dificultar a consulta, claro que sim. Sim, e como tu dizias, não é perder tempo, é investir. E eu sinto que Investir. isso vem a cooperação, não é? Nós queixamos-nos tanto da criança trazer aquele imediatismo de quer agora, não é? Mas nós, adultos, mães, profissionais de saúde, também quantas vezes não temos esse lugar de entra e fazemos agora, é para fazer, estamos aqui, é para fazer, não é? Por exemplo, estamos no banho, é para tomar banho, estamos na hora de lavar os dentes, é para lavar os dentes agora, estamos no consultório, é para intervir agora, não é? Mas se nós soltarmos um bocadinho esse imediatismo que nós tanto julgamos na criança, e trouxermos também essa paciência para nós e trazermos e aqui desconstruir um bocadinho o mundo dos adultos, que é o mundo da pressa também, enquanto que as crianças Exato. estão muito no mundo do imediato, não é? Nós estamos no mundo da pressa e isso coincide no mesmo ponto, que é tudo para agora. Então, como tu dizias, nós quando entramos no consultório, a Jasmine, a última vez até perguntou logo pelas plasticinas, ou seja, nem é tanto aquela intervenção, é ok, vou entrar neste mundo, vou fazer isto ao Dino, que é também uma coisa que eu adoro, que é a criança poder fazer num boneco para depois nós podermos fazer nela, ou seja, haver o conhecimento, não é? Envolver a criança e ela também sentir que tem mão naquilo, como tu dizias, é um lugar muito vulnerável e eu sinto que as mães, trazendo aqui também para a esfera do parto, nós passamos muito isso, esse lugar de vulnerabilidade, deitadas, introduzirem-nos objetos em zonas íntimas, não é? Quer seja a boca, quer seja o canal vaginal, portanto tudo isto transportem também para esse cuidado da nossa criança interior quando precisamos de estar confiantes num lugar de grande vulnerabilidade, não é? Então, explica também um bocadinho isso, a importância de dares essas ferramentas à criança para depois ela te permitir que tu uses essas ferramentas com ela, não é? Que eu sinto que vocês fazem muito esse papel. Sabes que essa é uma das técnicas de controle de comportamento. Eu acho que é a técnica que eu mais utilizo, que é a técnica Tell, Show, Do. Ou seja, primeiro explicas o que vais fazer, depois tu mostras o que vais fazer, e claro que o Dino, eu na verdade até o tenho aqui comigo, Ai, tá eu sou bom. o Dino também, Sim. e que ajuda. E também temos alguns brinquedos, o espelho, a sonda, que são em madeira e portanto conseguimos mostrar com um material que é um bocadinho mais bonito, não tão metálico, para a criança poder tocar e sentir, e podermos fazer no boneco e deixar a criança fazê-lo, e depois então, se a criança o permitir, fazer na criança. E é importante os pais saberem que muitas vezes nós não conseguimos fazer isso na primeira consulta. Isto depende de cada criança e depende também das experiências passadas das crianças, porque a Jasmine nunca tinha estado no dentista e portanto nunca tinha tido nenhuma experiência, mas às vezes acontece-me ter uma criança que teve uma experiência menos boa no dentista, e claro que muitas vezes numa primeira consulta algumas pessoas dizem, porque na primeira consulta nós não fizemos nada. Na verdade nós fizemos muita coisa, ou seja, nós conhecemos a criança, nós brincámos com a criança conheceu o consultório, conheceu o profissional de saúde, e se permitir, então podemos fazer algum ato médico interventivo, ou seja, podemos fazer um polimento dos dentes, podemos fazer uma restauração, mas muitas vezes não é possível. E se a criança não o permitir, então temos de investir tempo, como eu digo sempre, ou seja, muitas vezes, como tu dizes, estamos no tempo do imediato e do agora, e muitas vezes não é possível, e portanto investir tempo, uma consulta, 2 consultas, já me aconteceu pais que foram com as crianças 6, 7 vezes ao dentista, e só nessa altura é que a criança permitiu, e a partir daí conseguimos fazer os tratamentos bem, com cooperação, sem necessidade de anestesias gerais e blocos operatórios,
que são obviamente mais interventivos, com mais risco, e também com mais custo para os pais. Claro que cada caso é um caso e às vezes o bloco operatório é um ótimo aliado e às vezes é o melhor para a criança, mas temos uma cárie para tratar ou 2 cáries para tratar, então o ideal é investir tempo nessa criança, para que depois consigamos fazer os tratamentos e no futuro o nós queremos é que ele vá até o resto da vida, não é? Até ser velhinho, que vá ao dentista e que não precise, sempre que é preciso fazer algum tratamento, ir a um bloco operatório ou usar outra técnica de anestesia mais profunda. E portanto eu acho que é um bocadinho passar essa mensagem, não é perder tempo, é sim investir tempo nas consultas, e na prevenção em casa, que é um tema que eu sei que nós também vamos falar, porque a maioria das doenças orais elas são preveníveis e portanto não é fácil, nem sempre é fácil lavar os dentes em casa, é um desafio para os pais, eu sei que é, mas estamos a fazer aquilo que é o melhor e estamos a prevenir, porque a prevenção custa muito menos e custa, eu agora estou a falar em dinheiro, do que fazer tratamentos. E aí entra, custa menos a nível monetário, mas às vezes custa mais a nível de aprender a lidar com a criança e por isso é que não temos tanto esse papel preventivo e depois precisamos e realmente de intervir porque não temos tantas ferramentas para saber lidar com respeito, não é? Acaba por ser muito aquilo, tem de ser porque tem de ser. E agora eu aqui há dias também estive no pediatra com a Jasmine e estava a pensar muito também na nossa conversa. E o nosso pediatra também é muito respeitador, mas no entanto ouvi uma mãe a entrar a seguir de nós e a criança já ia a chorar e a mãe dizia tem de ser, não é? Onde é que entra aqui esta nossa dissolução também da nossa rigidez para entrar nisso de se permite, se não permite, não permitiu. E aqui entra o consentimento. O consentimento não é só uma coisa nos adultos, não é? Aqui também vamos olhar para aquilo que a criança consente ser feito no seu corpo e aqui damos as primeiras noções de limites sobre o próprio corpo, respeito sobre si própria, não é? Então como é que se lida quando nós queremos fazer alguma coisa e a criança não deixa, ou não é? Como é que se lida com isso no consultório? Queres intervir e não consegues, queremos lavar os dentes e não conseguimos e temos de lavar porque depois escala para outra coisa. Então que ferramentas é que nós temos aqui para realmente a criança ver sentido naquilo que permite que seja feito nela e nós saiamos também com este lugar realizado porque fizemos aquilo que sabemos que é o melhor para elas, mas que elas também precisam de o reconhecer, porque senão acaba por não ser o melhor para elas, porque entra aqui numa esfera também de pouco respeito e entramos num campo emocional mais... entrar aqui ao nível emocional depois acaba por não ser o melhor para elas, não é? A fronteira tem de ser e o que não tem de ser são os tratamentos de urgência. Vou dar um exemplo prático. Uma criança caiu, fraturou um dente anterior e esse dente tem de ser extraído, porque está a pôr em causa a saúde da criança. E então aí, claro que nós tentamos sempre, primeiro com o consentimento da criança. Agora, se for um bebê de 1 ano e meio ou um bebê de 2 anos, nós aí não temos grande margem para conseguir pedir esse consentimento. E então, muitas das vezes o que nós temos de fazer é usar uma técnica que se chama imobilização e que é uma técnica que é segura para um tratamento que é urgente e que tem de ser feito no imediato. E aí sim, é aquela barreira do tem mesmo de ser. Agora estamos a falar de um tratamento que é feito de um modo muito rápido, com uma equipa treinada, com o consentimento dos pais e que no final do tratamento há um momento muitíssimo importante que é o apego e o acolhimento da criança, ou seja, não é simplesmente nós segurarmos no menino, imobilizarmos a criança, fazermos a anestesia, fazermos uma extração dentária, mas o que acontece a seguir? O pegar ao colo, o dar um beijinho, o explicar o que foi feito, o depois entrar no mundo da fantasia e de aparecer a fada dos dentes que deu um presente em casa, ou ir comer um gelado a seguir, ou, portanto, no fundo, deixar a memória boa e não a memória menos boa do tratamento que foi necessário ser feito naquele momento, porque era uma situação realmente urgente. Agora, em todos os outros tratamentos, e felizmente na medicina dentária, eu diria que 98% dos tratamentos não são tratamentos urgentes, ou seja, não são aqueles casos de quase vida ou morte. Nós aí sim temos uma grande margem para poder trabalhar com a criança e com a família,
Porque, na verdade, e eu vou partilhar isto contigo, normalmente o grande desafio não são as crianças, normalmente o grande desafio são os pais. E todas as pessoas que eu conheço que trabalham com crianças dizem isto e partilham isto. Portanto, isto é uma coisa que nós dizemos entre profissionais de saúde, porque os pais, como é normal, têm os seus medos, têm os seus receios, já têm os seus condicionamentos de memórias e de traumas passados. E, portanto, é aquilo que nós já falamos, tentar chegar-se atrás, deixar ver a criança como está, sentir a criança e ver os sinais que a criança dá. Se a criança pede a mão do pai, claro, ou da mãe, claro que a mãe e o pai vão dar a mão durante a consulta. Agora, nós, em medicina dentária, nós conseguimos sempre, melhor ou pior, conseguimos sempre dar ali a volta para conseguir fazer o que é possível. Em casa, vou dar um exemplo prático. Claro que as crianças têm de lavar os dentes. Agora, porquê é que as crianças têm de lavar os dentes na casa de banho? Porque está convencionado que é na casa de banho. Porque é que a criança, se está na sala e está a brincar e quer lavar os dentes na sala a brincar com o boneco, porque é que os dentes não podem ser lavados aí? Okay? Portanto, esta é uma das, portanto, tentar aqui ter um bocadinho de jogo de cintura, porque a nós também muitas vezes não nos apetece lavar os dentes. É normal, é uma coisa chata, é uma coisa de rotina. E, portanto, ter aqui um bocadinho de jogo de cintura e de negociação, e isso é uma coisa que tu fazes muitíssimo bem com a Jasmine, que eu já vi em consulta, portanto, saber aqui negociar, e se não pode ser daquela maneira, então vamos arranjar uma maneira que satisfaça as duas. Se não lavamos os dentes tão bem, então vamos lavar só um bocadinho, porque um bocadinho é melhor do que nada. É melhor lavar os dentes 5 segundos do que não lavar de todo. E puxar pela nossa imaginação, arranjar um boneco para lavar os dentes, arranjar uma música, e nisso os pais são fabulosos, porque arranjam estratégias que eu muitas vezes nem tinha pensado. Eu tenho uma mãe que faz um teatro com o miúdo, tenho outra mãe que inventou uma música, então na rotina de lavar os dentes ela está a cantar a música. A maioria das vezes primeiro lavam as crianças e depois a seguir lavam os pais, ou deixar a criança lavar os dentes dos pais enquanto os pais lavam os da criança. Portanto, isto para nós, adultos que estamos muito mecanizados, como tu dizes, muito no imediato, acaba por ser um bocadinho uma desconstrução e tentar puxar pela nossa imaginação, e às vezes há uma semana em que funciona melhor uma estratégia, às vezes há outra, na semana a seguir vai funcionar outra, e tentar um bocadinho sair da nossa zona de conforto e adaptar àquilo que a criança pede naquele momento. Porque não lavar os dentes já na cama? Porque não lavar os dentes logo no final de acabamos a refeição, na cadeirinha da papa lavamos logo e fica terminado. Portanto, não é preciso sermos rígidos e ter sempre ser ali na casa de banho, porque tem de ser, e os 2 minutos, e porque senão vou-te agarrar e vou-te dizer, e ficas com isto e acontece aquilo. Portanto, tentar sempre fazê-lo de um modo positivo. Sim, eu estou-me aqui a lembrar também de muitas situações da Jasmine, às vezes à noite quando ela já está com sono, é tipo, ela está a dormir e eu levanto-a só ligeiramente e lavo-lhe e ela está mais ou menos acordada, mais ou menos a dormir, não é? Mas é aquela situação em que se eu lhe pedisse para ela ir à casa de banho, instalava-se ali uma crise, não é? Também aquela assim a mais fora como ocorreu foi lavar os dentes na rua, porque eu sei que ela ia o pai estava lá embaixo à espera dela, o pai ia levá-la à escola, ela não queria lavar os dentes antes de ir, e eu pensei, bem, vou-lhe levar a escova, já com a pasta, levo-lhe um copinho para ela cuspir, ela vê o pai, fica toda contente e ali lava à frente ao pai. Ou seja, isto na rua foi para mim mesmo mais tipo fora, tipo, eu não acredito, vou levar tipo uma pasta de dentes para a rua e vou levar-lhe na rua, não é? Mas às vezes Mas por que não, não é? Mas por que não? O que é que não há nenhuma regra que diga que não pode ser feito? O importante é lavar. A maneira como se lava não interessa. O importante é que seja lavado. E é o que tu dizes, ela pode estar no colo, já está meio a dormir, meio acordada. Para que tirar a criança desse estado? E agora vais lavar os dentes e vais voltar a acordar e vais para a casa de banho? Claro que isso iria gerar um momento de ansiedade e stress para a criança. E nós também aconselhamos isso muitas vezes em consulta. A criança já pode estar a dormir e nós vamos lá, pomos um pouquinho a pasta, claro, e vamos lá, lavamos e fica feito. É melhor do que não o fazer. Sim, e também me estou aqui a recordar que nós na última consulta falámos muito também dela usar o fio dentário, que era uma coisa que nós não fazíamos, e então começou a ser uma coisa muito mais presente. E o que a Jasmine criou foi basicamente fazer um colar com o fio dentário, ou seja, ela começou a pôr miçangas, e quando começou a pôr miçangas no fio dentário e a fazer tipo colares, ou seja, quando se começou a familiarizar com aquilo,
ela já dizia, então agora vou usar nos dentes, não é? Mas porque primeiro teve ali a pôr miçangas no fio, a fazer colares, e agora então isto pode ser também uma ferramenta de higiene, não é? Porque já entrou no espaço da brincadeira, mas isto até foi ela que se lembrou, tipo, eu quando devia fazer colares com o fio dentário, tipo, a pôr miçangas, eu fiquei, ou seja, isto não tem limites, tipo, esta imaginação, e às vezes é muito adulto entrar também, como tu dizias, nessa criança interior, nesse sentir, porque realmente não há nada que me faça tanto trabalhar a minha criatividade como a educação. Tipo, eles pedem-nos coisas que a primeira coisa de adulto é tipo, não dá, impossível, e depois ela mostra que é possível, ou eu recrio aqui novas construções mentais que tornam tudo isso possível, não é? Então, realmente esta esfera da imaginação e estarmos na infância, estarmos neste contacto com a infância é muito um contacto também com esse nosso lugar mais sensível, com esse nosso lugar mais flexível, que às vezes também é tão importante na vida adulta, mas nós também parece que temos. A verdade é que nós adultos perdemos, e eu acho que esse é um dos grandes privilégios da minha profissão, e o privilégio maior é que eu estou com crianças diferentes todos os dias, e portanto tenho de adaptar-me ao mundo de cada uma delas todos os dias, e é mesmo isso, nós, não sei muito bem a que idade é que nós perdemos essa magia, essa inocência de criança, que é o que tu dizes, porque não fazer primeiro um colar com o fio dentário, porque é um fio e pode-se fazer uma pulseira com ele, e depois já está na nossa rotina e depois então começamos a usá-lo nos dentes. E é uma coisa que eu nunca me tinha lembrado e que a Jasmine se lembrou, não é? E, portanto é uma ótima estratégia para passar também para outros pais. E isso é que é bonito trabalhar com crianças, não só no médico-dentista, mas em todas as áreas. Sim, sim, sim. E daí eu querer também abrir este leque a consultório e casa, porque eles têm de estar de mãos dadas também, não é muito Sem aquela, dúvida. não é aquilo de agora estás com o médico e não estás com os pais, ou agora hum, não é? Este abandono também quando os deixamos num sítio que está dissociado da família, quer seja ao médico, quer seja à escola, por isso é que é tão difícil as adaptações, não é? As adaptações escolares, a adaptação ao médico, porque parece que não estão de mãos dadas, mas na verdade todos beneficiamos desse vínculo mais forte entre casa, escola, consultório, escola e casa, não é? Todos os lugares por onde a criança passa precisam ter essas mãos dadas, não é? Para ela sentir que está ali no seio da família, onde quer que esteja, não é? Porque isso é que lhe dá essa segurança, não é? A poder brincar e sentir-se em família, nisso. Então, realmente é aqui um convite à nossa criatividade, um convite a desconstruir muita coisa, sem medo. Eu sinto que também pode haver muito sem medo da permissividade, porque às vezes parece que. hum, Nós rotulamos estas práticas mais conscientes como uma coisa muito permissiva, que os vai habituar mal, mas no fundo, nós, numa relação adulta, ser permissivo é bom, e ser flexível, no sentido de ser flexível é bom, mas com as crianças achamos que é mau, não é? Então, claro que nem nunca, nem sempre, não é? Mas o não termos medo de realmente nos adaptarmos a elas, com medo de perder a autoridade, não é? Tu nunca vais deixar de ser a dentista, e nunca vais deixar de conseguir intervir na criança só porque naquele momento foi mais desafiante ou tiveste mesmo de dizer pronto, agora não dá. E isto para o adulto às vezes é engolir também uma série de egos e tudo mais, não é? É isso mesmo. E eu queria aproveitar aquilo que tu falaste em relação ao estarmos de mãos dadas de criança, a escola e a família, porque só em equipa é que nós conseguimos fazer um bom trabalho. Porque nós atualmente na medicina dentária nós temos um novo conceito, em que é as cáries tratam-se em casa. E nós falamos em cárie porque é a segunda doença mais prevalente em todo o mundo, é uma doença que é prevenível. E o que nós sabemos hoje em dia é que nós dentistas não podemos ser simplesmente, e agora vou brincar, os tapa-buracos. Ou seja, não é possível nós simplesmente termos um paciente e chegarmos lá, tratarmos a cárie, no fundo limpar aquela cavidade e pôr uma massinha e já está, porque a cárie é uma doença de hábitos e de rotinas. E o que nós sabemos é que se há uma cárie dentária, significa que há um desequilíbrio na boca daquela pessoa, na criança, tanto na criança como no adulto.
E também sabemos que a cárie dentária só existe se houver açúcar. E um tema que que nós também vamos falar em relação à amamentação e à cárie dentária. Hoje em dia é claro, a amamentação, portanto o leite materno não causa a cárie dentária, o que causa a cárie dentária são os açúcares, quer sejam eles refinados, quer não sejam, por exemplo os hidratos de carbono. E portanto se nós simplesmente temos uma criança, tapamos o buraco e está feito, essa criança, passado 6 meses ou passado 1 ano, vai voltar a ter cáries dentárias, porque aquilo que causou a cárie dentária, e a cavidade é um sinal desse desequilíbrio, portanto um sinal de que alguma coisa não está bem, é a lesão daquela doença, que é a cárie dentária, vai estar sempre a perpetuar aparecerem as cáries, e portanto é preciso um trabalho com a família e com a escola, e explicar isto, e explicar que se temos uma criança com cáries, então alguma coisa tem de mudar, quer sejam os hábitos de higiene, que podem não estar ou a ser feitos, ou podem estar a ser feitos, mas não na forma mais adequada, e a alimentação, porque a alimentação é sem dúvida a base da doença cárie dentária. Ok? Portanto, isto de estar o dentista no seu consultório, atende aquela criança ou aquele adulto, está para o buraquinho e está feito, não é possível, porque vamos estar sempre com os pacientes lá e nós, na verdade, claro que adoramos receber as pessoas, mas o ideal dos ideais seria nós termos os pacientes de 6 em 6 meses, ou de 4 em 4 meses, ou de ano a ano, tendo em conta o risco de cárie daquele paciente, e fazer prevenção, porque é o mais fácil e é o mais simples e é também o mais barato. Okay? Portanto, nós precisamos sem dúvida de ter a família do nosso lado, e a família tem de ser envolvida, e portanto eu sei que há colegas que não trabalham assim, mas para mim as famílias têm de estar sempre dentro do consultório. Há casos excepcionais em que os pais preferem sair, ou porque já são adolescentes, ou porque é uma criança que fica mais ansiosa quando o pai está presente, mas tem de haver algum momento na consulta em que os pais estejam e percebam o que é que está a acontecer. Porque a criança é menor e porque a criança não vai ao supermercado fazer as compras, a criança não vai conseguir fazer bons hábitos de higiene sozinha, e portanto nós precisamos ter a família e a comunidade do nosso lado, e por isso é que fiquei muito contente quando tu me convidaste para este podcast, para poder também passar esta mensagem e no fundo um bocadinho de conhecimento, porque infelizmente ainda há muita falta de informação sobre saúde oral e sobre estas coisas que nós vamos falar, e acho que esta é uma boa oportunidade de poder dar esta informação. Que bom, Filipa. E eu sinto que das primeiras coisas que eu quero desconstruir é aqui a questão da amamentação, não é? Porque no meu caso a Jasmine mamou até aos 3 anos e meio, teve aqueles princípios de cárie e havia muito essa coisa de é porque está sempre a mamar, ela mamava a noite inteira, ou seja, nunca tinha os dentes lavados. Eu cheguei a ouvir muito isto, não é? E como é que nós podemos aliar aqui a amamentação e saúde oral, desconstruir também alguns mitos de que a amamentação é aqui o mal dos dentes dos nossos bebés e quando têm dentes já não precisam de mamar, não é? E eu recordo-me, tu no consultório disseste o primeiro aparelho de uma criança é a mama e o segundo é a mastigação, não é? E pensei logo, ok, vamos trazer isto às famílias porque precisamos de ter mais estas informações do nosso lado, não é? Também para não cairmos em desmames sem necessidade ou forçados, não é? Então vamos falar aqui um bocadinho destes dois mundos, da amamentação, da diversificação alimentar, qual o impacto disto na nossa saúde oral, podemos amamentar, não podemos... Como é que introduzimos a alimentação aqui para apoiar o máximo também a nossa saúde oral dos nossos bebés? Ainda há muita falta de informação em relação à amamentação, e a verdade é que eu, quando tirei o meu curso, foi isso que eu aprendi, que a amamentação causava cárie dentária. Portanto, eu também já me formei há algum tempo, e foi isso que eu disse nas primeiras consultas que eu fiz há 12, 13 anos atrás, porque foi essa a informação que me passaram. No entanto, neste momento, a evidência científica é clara. O que causa a cárie dentária são os açúcares. Ponto. Não é o leite materno. O leite materno é o melhor que nós podemos dar ao nosso filho. O leite materno é quase, como se costuma dizer, é o ouro. Porque o leite materno, primeiro, está sempre disponível, segundo, é adaptado àquela criança e àquilo que a criança precisa naquele momento. Se a criança está doente,
o leite materno vais ter mais anticorpos, se a criança está com baixo peso, o leite materno vai ter mais gordura, se a criança está com alguma deficiência vitamínica, vai ter aquilo que a criança precisa. E a verdade é que eu, enquanto médica dentista, e mesmo na minha formação de odontopediatria, eu não aprendi isto. Eu aprendi isto por curiosidade, por começar a ler, por ter feito um curso de amamentação de clínica com a Sofia, que também já esteve contigo Ai, que bom! aqui no podcast, sim. Sim. E a verdade é que este mundo da amamentação é um mundo que me fascina. Primeiro porque não perceber muito bem, e a Sofia também falou sobre isto, como é que de um momento para o outro nós deixamos de ver a amamentar. Ou seja, eu só vi uma criança a ser amamentada quando as minhas amigas começaram a ser mães, porque a nossa sociedade ficou assim, não é? Ou seja, nós começámos cada um a estar dentro da sua casa e a fazer tudo a coisa muito às escondidas. Depois nunca se falou sobre as dificuldades que existem na amamentação e que muitas vezes há, e depois por se achar que o leite artificial ou o suplemento, só o nome suplemento, já está aqui logo a enviesar um bocadinho as coisas, não é? Porque ele vai suplementar o quê? Se uma criança está a ser amamentada, não é preciso suplemento, não é? Ou na maioria dos casos não é preciso suplemento. Em relação ao que tu falaste, é verdade. A amamentação é o primeiro aparelho ortodôntico, porque a maioria das crianças quando nasce é retrognata, ou seja, tem a mandíbula recuada, isto para facilitar o nascimento, para facilitar no canal de parto. E a amamentação, devido aos movimentos de ordenha, ou seja, o movimento da mandíbula para a frente e para trás, para a frente e para trás, vai estimular o crescimento da mandíbula. E aquilo que nós observamos é que muitas das maloclusões, ou seja, dos dentes que não estão a encaixar corretamente, claro que tem uma componente genética, mas dentro da equação a genética é aquilo que tem o peso menor. Aquilo que nós damos à criança, ou seja, a epigenética, aquilo que nós damos externamente é que vai influenciar a maneira como a genética se vai exprimir. E, portanto, a amamentação é, sem dúvida, o primeiro aparelho, ou seja, é o primeiro estímulo de crescimento saudável dos maxilares. E não vamos falar só nos maxilares, vamos falar também na posição da língua, vamos falar na respiração, na imunidade. E, portanto, se nós pudéssemos, há dias eu vi no Instagram uma brincadeira que era só se pudesse dar o comprimido ideal ao seu filho que o protege contra problemas nos dentes, que o protege contra problemas de saúde, você não iria dar? Então por que é que não amamenta, se a amamentação dá isso tudo? Claro que é difícil, pode ser difícil amamentar, mas felizmente existem cada vez mais profissionais e aquilo que eu peço sempre às mães, e cada vez mais estão a aparecer mães no consultório ainda grávidas, e esse seria o ideal, falar ainda das coisas enquanto o bebê ainda não nasceu, para falar sobre estes temas que nós estamos a falar aqui. E se tiverem dificuldades, procurem ajuda. E existem em Portugal várias associações, existem associações gratuitas, existem as doulas, existem as IBCLs, portanto, existe tantas pessoas disponíveis e defensoras da amamentação, e não desistam de amamentar. Essa é um bocadinho a mensagem, e se sigam o vosso instinto. Eu ontem fui contactada por uma mãe que estava a amamentar a sua bebé e foi a um dentista que lhe mostrou e que disse: vai ficar com cáries dentárias, tem de parar a amamentar a sua filha durante a noite. E ela veio conversar um bocadinho comigo, e ela disse: é porque eu sinto que isto não é verdade. Eu disse-lhe, e tem toda a razão, siga o seu instinto, se não se sentiu identificada naquele profissional, procure outro. Isso. Em relação à alimentação, que nós também falámos na consulta, na última consulta da Jasmine, o segundo estímulo de crescimento dos maxilares é a alimentação. E o que nós sabemos é que a função faz a forma, ou seja, uma criança que não mastiga, ou que mastiga mal, ou que mastiga alimentos que exigem pouca mastigação, as papas, as sopas, irá ter uma cavidade oral ou irá ter uns maxilares menos desenvolvidos, porque aqueles maxilares não precisam de trabalhar muito para poder mastigar e, portanto, se eles não mastigam muito, eles não vão crescer devidamente, e, portanto, acho que cada família deve encontrar o seu meio termo.
Portanto, há famílias que me dizem, mas eu não consigo fazer o BLW a 100%, não há problema nenhum. Ou há famílias que me dizem, eu comecei pelas sopas e pelas papas, mas depois quando achei que ele estava pronto, então comecei-lhe a dar a comida para ele explorar. E está tudo bem na mesma. O importante é estas famílias terem esta informação e com esta informação conseguirem usá-la pelo melhor da sua criança. É importante saber que é importante mastigar alimentos fibrosos, alimentos crocantes e confiar na criança. Se a criança não vai querer aquele alimento naquele dia, então é porque não precisa dele, e no dia a seguir voltar a oferecer, não é? Porque ele não gosta de cenouras, porque eu ofereci-lhe as cenouras uma vez e nós costumamos brincar e dizer é preciso oferecer pelo menos 5 vezes para saber que a criança não gosta. Não é forçar a comer, é oferecer, pôr na mesa, pôr no prato, e vai haver um dia em que ele vai ter interesse por esse alimento. Sem dúvida. E aqui ainda em relação à amamentação, quando nós introduzimos também a Xuxa, ou seja, mesmo quando privilegiamos a amamentação, mas eu sinto que existe muito isso, não é? Opá, eu quero amamentar, mas é tão cansativa, sucção não nutritiva muitas vezes, e eu substituo por uma Xuxa e está tudo bem, não é? De fazer esse meio termo. Também há quem prefira amamentar e depois, quando a criança está mais nessa sucção não nutritiva, substituir por uma Xuxa, mas perceber que essa substituição também tem de ser compensada de alguma forma, porque eu sinto que quando tiramos a presença dos pais, a criança continua a fazer essa sucção, mas fica sem a presença humana, não é? E a presença humana é aquilo que desenvolve mais a todos os níveis a criança, não é? O toque, a proximidade. Portanto, já não falando dessa parte de compensar a nossa presença e o nosso contacto pele a pele, não é? E estar um dentro do outro. A amamentação é uma coisa muito visceral, não é? Em que Isso. nós estamos dentro da criança, não é? Então, compensar também esse toque tão visceral, tão profundo. Mas aqui em relação à boca, não é? Quando nós introduzimos a Xuxa, o que é que nós podemos fazer para amenizar um bocadinho os efeitos da Xuxa? Ou quais é que são os efeitos da Xuxa para quem nem sequer está a ver esse lado? E sem dúvida que a melhor chupeta é o mamilo da mãe. Não existe nenhuma chupeta que não tenha, que não provoque alterações na cavidade oral da criança. E na posição muscular e na respiração. Portanto, eu vou-me focar mais na cavidade oral, porque é a minha área, mas a chupeta não é só os dentes ficarem tortos, é muito mais do que isso. É alterações na posição da língua, é alterações na respiração, também, claro, poder pôr em causa a amamentação. É verdade que há muitos pais que optam por dar chupeta, e eu não sou anti-chupeta. Eu acho que cada família deve ter a informação toda disponível, as evidências científicas atuais, e depois escolher aquilo que acham que é o melhor. É importante saberem que quando dão a chupeta nessa fase da sucção não nutritiva, primeiro, a sucção não nutritiva é muito importante para estimular a produção de leite, e portanto, se estamos a dar de mamar e depois, assim que a criança começa na sucção não nutritiva, tiramos da mama e pomos a chupeta, podemos estar a pôr em causa a amamentação. Depois, se introduzirmos a chupeta demasiado cedo, e muitas vezes me perguntam, então, mas o que é cedo? Podemos também provocar o desmame precoce. Aquilo que a literatura diz é que a amamentação tem de estar bem estabelecida. E o que é o estar bem estabelecido, não é? Normalmente fala-se em um mês, mas muitas crianças em 2 semanas já podem saber mamar bem, outras crianças demoram mais tempo. É importante ter noção que ao introduzir alguma coisa externa, podemos estar a pôr em causa a amamentação. Como é que nós podemos compensar os malefícios da chupeta? Primeiro, tentar escolher uma chupeta que seja o mais ergonómica possível. Quando eu falo em ergonómica, existem vários tipos de chupetas. Eu, na verdade, tenho aqui algumas para mostrar. Que bom. Temos as chupetas que são estas, assim, estas são as que nós chamamos as redondas, ou em cereja. Estas serão as piores chupetas de todas, porque a criança, quando fica com a chupeta na boca, a boca vai ficar muito arredondada, ou seja, a nível de deformação de maxilar será a pior chupeta de todas. Depois temos as chupetas que se chamam ortodônticas, e estas foi aquelas que nós recomendámos durante muito tempo. As ortodônticas, só o próprio nome já é enviesado, não é? Porque ortodôntico, supostamente, a ortodontia é uma coisa boa para os bebés e, portanto, serão as melhores.
e na verdade o que nós percebemos hoje em dia é que não são. As ortodônticas são, eu não sei se conseguem ver, são aquelas que são assim mais recortadas, ok? Assim, esta provavelmente vai-se ver um bocadinho melhor. Isso seria Aqui, para recriar o formato do mamilo quando a criança... supostamente sim. Aquilo que se percebeu é que a chupeta, ao ser assim recortada, vai empurrar a língua da criança para trás e vai fazer com que a criança esteja sempre com a boca entreaberta, quando tem a chupeta na boca. E isto pode provocar, além da alteração da língua, da posição da língua, pode provocar com que a criança perceba que é mais fácil respirar pela boca do que pelo nariz, porque se a boca está sempre entreaberta, pode começar a respirar pela boca e estabelecer uma respiração ou mista ou oral, uma respiração bucal, e que não é aquilo que nós queremos. O que nós queremos é que a criança respire pelo nariz. As chupetas que nós consideramos menos más atualmente, porque, volto a dizer, não há nada melhor do que o mamilo da mãe e do que a amamentação, são as chupetas assim, portanto as mais retas, ok? Portanto as horizontais, e dentro destas chupetas devemos sempre procurar uma chupeta que seja o mais fina possível aqui na pontinha, aqui. Ok. Alguém que nos Aqui. esteja a ouvir através do Spotify, que venha ao YouTube também ver aqui as Ok. imagens, porque estamos aqui a mostrar Sim, tudo em vídeo também no YouTube, mas realmente há diferentes assim formatos. ou assim. Uhum. Esta é uma chupeta muito recente, e que será, pensa-se que seja aquela que faz menos alterações. Depois também, se quiserem mais informação sobre isto, no meu Instagram eu também tenho e posso partilhar convosco. Quando procuramos uma chupeta, procurar sempre uma chupeta sem acessórios. O que é que significa sem acessórios? Sem estas correntezinhas que são muito práticas para pôr os porta-chupetas, que na verdade nós também não aconselhamos, mas que fazem com que a chupeta fique mais pesada, e ao ser mais pesada a criança vai fazer mais força na sucção, que seja côncava aqui nesta zona, portanto, para não fazer pressão no maxilar, e que seja o mais leve possível e o mais aberta aqui, para permitir que a criança consiga, não fique com eczemas ou alterações a nível da pele. Depois, limitar a chupeta ao mínimo de tempo possível. Por exemplo, a criança vai dormir, precisa de ter aquele afeto e conforto, estar sempre com a criança ao colo. Se não for possível, então, dar a chupeta e assim que a criança adormece, tirar a chupeta. Ou seja, a chupeta não deve ser dada quase como uma rolha. A criança está a chorar e nós, puma, pomos a chupeta. Aquilo que nós precisamos sempre primeiro de fazer é de pegar a criança ao colo, de dar afeto, de dar carinho. Podemos não ser nós, pode não ser a mãe, o pai, a avó, o tio, o contacto humano, é o que estavas a falar. E se em alguns momentos muito específicos, por exemplo, tenho muitas mães que me dizem eu vou no carro e vou sozinha e a criança vai desesperada aos gritos, então esse é o momento em que eu costumo usar a chupeta. Para dormir não preciso, para a amamentação, no final da amamentação não preciso, porque ele fica na maminha a fazer a sucção na nutritiva e isso é o ideal, mas por exemplo no carro, quando vamos para as consultas, ele vai desesperado. Tudo bem, usam a chupeta nessa situação, que é uma situação muito pontual e muito específica, e depois assim que chegam ao sítio, ao final da viagem, então pegar na criança ao colo, tirar na chupeta, amamentar um bocadinho se for possível, e tranquilizar a chupeta através do afeto e do contacto pele a pele. A chupeta idealmente deve ser tirada entre o primeiro e o segundo ano de idade. Claro que muitas vezes não é fácil, e é importante nós também sabermos que a chupeta deve ser tirada de uma maneira muito respeitadora pela criança. Aquilo que se fazia há uns anos atrás, a partir de hoje acabou a chupeta, não há mais, e ficas 3 noites ou 5 noites a gritar desesperado, é completamente desaconselhado. Porque o que nós sabemos é que a nível psicológico para a criança pode trazer alterações de inseguranças ou de outros hábitos orais, nomeadamente a chuchar no dedo, de roer as unhas, de estar sempre com as mãos na boca, e tem de ser feita de uma maneira respeitosa e de uma maneira consciente para a criança. Existem também várias estratégias, no meu Instagram também encontram algumas, ir falando sobre o tema, ir diminuindo o uso durante o dia, começar a limitar, por exemplo, só o uso noturno, e quando a criança já não precisa durante o dia, então aí começar o trabalho a nível noturno.
poder trocar uma chupeta, porque eu tenho muitos pais que também me dizem isso, por exemplo, estas chupetas normalmente são aquelas que eles pegam melhor, ainda não se percebe muito bem porquê, mas começar a substituir estas por outras, ir falando sobre o tema, usar histórias, usar livros, fazer comparações com outros meninos. Tu já és muito crescido, tu vais conseguir usar sempre uma maneira, um discurso positivo e nunca os teus dentes vão ficar feios, tu vais ficar feio, tu já não és um bebê. Portanto, no fundo, usar experiências e palavras positivas, sempre respeitando a criança. E às vezes não é possível aos 2 anos, às vezes é um bocadinho mais tarde, mas é o que a criança consegue naquele momento. E aqui, como falamos também de desmame gentil, não é? Quando privilegiamos também a amamentação, falamos também muito do desmame gentil, também temos um podcast sobre isso, estratégias para fazer esse desmame gentil, e aqui a Xuxa vai pelo mesmo caminho, não é? Que É é isso também mesmo. o desmame gentil da Xuxa e não é aquele lugar abrupto, e realmente ir por esse estímulo positivo, não é? Eu com a Jasmine também tenho muito isso, vamos lavar os dentes para ficar brilhante, tipo, não é para não Isso. ter bichos, é para ficar brilhante, não é? Ou seja, é um estímulo muito mais positivo do que sempre faz isto para não te acontecer aquilo, não é? Então faz isto porque há um estímulo positivo e as pessoas também se movem por essa inspiração, as crianças também se movem por esse lugar positivo. Recordei-me aqui de uma questão, as Xuxas também têm acompanham o crescimento, supostamente há Xuxas para determinadas idades. O que é que nos tens a dizer sobre isso? A Xuxa deve acompanhar a evolução da criança ou não? Ou a Xuxa, se for sempre a mais pequena, melhor ainda? O que é que... Sim, aquilo que nós aconselhávamos há uns anos atrás era que a chupeta fosse o mais pequena possível. Hoje em dia percebeu-se, ainda não há uma grande evidência, mas aquilo que se nota e aquilo que se pensa é que se a chupeta for muito pequena, a criança, quando fizer a sucção, vai ter de fazer muito mais força. E, portanto, aquilo que nós recomendamos hoje em dia é que o tamanho da chupeta vá acompanhando o crescimento da criança. Não é a idade que a chupeta diz, porque há crianças com 6 meses, por exemplo, que têm uma cavidade oral muito pequenina e que, por isso, ainda vão ter de manter, ou uma criança de 7 meses, 8 meses, ainda tem uma cavidade oral muito pequenina, mas como já tem 8 meses, então já deviam usar uma chupeta já dos 8 meses, ou dos 6 meses para cima. E por isso o ideal é procurar um profissional de saúde, um odontopediatra que ajude nesse aconselhamento. Pode não ser rigidamente a idade que diz na chupeta, mas sim o tamanho da cavidade oral daquela criança. Mas sim, deve-se ir subindo o tamanho da chupeta, sim. Portanto, tudo o que é uma Xuxa mais pesada, uma Xuxa que requer uma força maior para agarrar, não é? Tudo isso vai Causar mais alteração, exatamente. E aqui, se pudermos assim dar uma imagem de quais são esses efeitos, nós falámos aqui da língua, da respiração, como é que nós podemos ver isso na criança? Não é? Há muito aquela imagem dos dentes da criança que usa Xuxa, dos dentes da criança que não usa, não é? Que sinais é que nós podemos ter de que realmente estamos a fazer um uso excessivo da Xuxa? O que é que nós podemos ver assim no nosso dia a dia? Ou isso não é visível para nós, é só mais numa visão mais profissional? O que é que sinais é que nós temos para, ok, se calhar estamos a fazer estamos aqui a usar isto em excesso, não é? Sim, muitas vezes os pais dizem, mas ela só usa para dormir. Mas o que nós sabemos é que é a frequência do uso, mas também a força de sucção. E muitas vezes pode ser só para dormir, mas a estar ali a causar uma alteração na cavidade. A nível de sinais, tipicamente nós temos crianças com os dentes superiores mais para a frente, muitas vezes têm a mandíbula mais retroída, depois o que tu estavas a falar, aquela imagem típica da boca de Xuxa, como costumam dizer, portanto haver um espaço, os nossos dentes é suposto eles encaixarem assim, e uma criança que usa muita chupeta, os dentes estão em mordida aberta, ou seja, estão assim, há um espaço, e muitas vezes o que começa a acontecer nesse espaço é que a criança, quando fala, começa a interpor a língua, ou seja, a língua começa a aparecer no meio dos dentes, porque se a mordida está aberta, a língua consegue se escapar, e então começa a fala mais sibilante, os ses, os les, os fes, e começa a haver também essas alterações na fala. Portanto, idealmente, e aquilo que nós recomendamos hoje em dia, é que a primeira consulta no dentista deve acontecer, no mundo ideal ainda na barriga da mãe, se não puder ser
pelo menos até ao primeiro ano de idade, ou quando nasce o primeiro dente, e depois, como é estabelecido um programa preventivo de visitas regulares, o odontopediatra irá de certeza aconselhar a nível da chupeta e mostrar aos pais, atenção, já estamos a ter alterações na forma do maxilar e, portanto, temos de reduzir ou temos de deixar de utilizar a chupeta. E daí que seja tão importante este acompanhamento precoce, porque se nós conseguirmos tirar todos os estímulos nocivos, muito provavelmente irá ser uma criança que não vai precisar depois de usar aparelhos mais tarde. Tirar esses estímulos nocivos, não é? Também em relação à alimentação. Tudo que é açúcar, como é que nós fazemos esta gestão? E recordo-me também falares de tipo, se calhar pastilhas elásticas pode ser mais vantajoso do que repousados muito pastosos, não é? Que se agarrem aos dentes. Então também como é que podemos fazer aqui esta gestão de, ok, não vamos negar completamente os doces, idealmente atrasar o máximo possível a introdução do açúcar, mas quando há esse contacto, como é que conseguimos desviar isto para o mal menor? Sim. O que nós sabemos é, antes dos 2 anos de idade, como a criança está a formar o seu paladar e as suas apetências e preferências alimentares, idealmente o açúcar não devia ser introduzido. E quando nós falamos em açúcar, não falamos só nos doces. Falamos nas bolachas, falamos nas papas açucaradas, falamos nos açúcares com iogurte, nos iogurtes com açúcar, desculpa. Portanto, tudo o que tenha açúcares adicionados. A fruta, ok, os hidratos de carbono, ok, mas tudo o que sejam açúcares adicionados. Portanto, idealmente, antes dos 2 anos, completamente proibido. Depois dos 2 anos, tentar que seja o mínimo possível, idealmente de manhã ou no final do almoço de manhã, não logo ao pequeno almoço, ok? Ou seja, portanto, um bom pequeno almoço, depois lá para o meio da manhã, poderá ser a altura ideal no final do pequeno almoço, do final do almoço, idealmente lavar os dentinhos logo a seguir e pensar aquilo que é menos doce e menos adesivo, ou seja, aquilo que nós sabemos é que quanto mais doce e mais colo nos nossos dentes, maior vai ser o potencial cariogénico. Por isso é que eu te falei, é melhor ser uma pastilha elástica, primeiro porque podemos escolher uma pastilha elástica sem açúcar, que deve ser mascada durante 5 minutos mais ou menos. A pastilha será menos má porque vai estimular a produção de saliva, porque vai estar a colar e a descolar nos nossos dentes, portanto algum resto alimentar que esteja, consegue fazer ali alguma autolimpeza, do que se compararmos, por exemplo, com um caramelo. O caramelo nós vamos comer e que vai ficar ali durante horas e horas e horas e horas colado nos nossos dentes e a poder causar as cáries dentárias. Portanto, Sim, o menos doce possível e o que cole menos possível nos dentes, ok? Por exemplo, entre uma goma ou um gelado, se calhar é melhor um gelado do que uma goma, ok? Neste assunto é muito importante envolver, pela minha experiência em consultório, os avós e as escolas. Os avós, porque nós em Portugal temos uma grande cultura de comida, de festejar à mesa, de demonstrar afeto pela comida, e muitas vezes a grande dificuldade das famílias é gerir o avô que quer dar aquele docinho porque ele faz anos, porque coitadinho, ele esta semana ainda não lhe dei nada, e as escolas porque ainda há muito o hábito de no final do dia dar a bolachinha Maria ou dar a bolachinha tostada, e o que nós sabemos é que são, além de serem muito açucaradas, são muito adesivas. Se pensarem quando nós comemos bolachas, as bolachas ficam muito coladas nos nossos dentes e por isso são muito cariogénicas. Sim, então fazer aqui esses pequenos desvios para que não seja uma mudança radical que depois não se consiga implementar, mas pequenas coisas que realmente conseguimos implementar com até alguma negociação, alguma facilidade. Ok, queres um doce? Vamos a isto, não é? E isso pode tornar a gestão mais fácil. Sim, outra coisa que eu também costumo falar em consulta é ter, hoje em dia está muito na moda o dia da asneira, ou seja, poder, por exemplo, uma vez por semana, então é aquele dia em que nós podemos comer um doce. Mas isso durante a semana houver umas festinhas e depois eles trazem aqueles docinhos para casa, então ter a caixa dos doces, uma caixa em que se guarda, e aí podemos brincar outra vez com a nossa imaginação, uma caixa toda colorida, uma caixa que até seja enfeitada pela criança para guardar os doces, e então naquele dia tu podes comer os doces. E uma criança que não está muito habituada a comer doces, o que nós sabemos é que ela vai comer um ou dois e já não vai querer mais.
E, portanto, nós podemos guardar os doces ali e a minha cunhada, por exemplo, costumava ter umas formiguinhas em casa que de vez em quando passavam na caixa e que os doces desapareciam, para conseguir gerir também um bocadinho a quantidade que estava guardado na caixa, e esta também é uma estratégia de nós conseguirmos limitar a quantidade de açúcar. Sim, tu podes comer, mas então vamos comer naquele dia e a mamãe também come contigo. Okay? Portanto, fazer uma coisa, mais uma vez, uma experiência boa e positiva e não uma experiência opressiva e de proibição. Uhum. Uma estratégia que eu também tenho, e posso partilhar aqui, porque a Jasmine ainda não vê nada disto, não é? Mas ela gosta muito de cereal. Por exemplo, nós vamos a uma ervanária comprar uns chupas, por exemplo, e, e ela gosta de ficar com a embalagem para ela, gosta de ser ela a guardar. Então, uma estratégia que eu faço é eu pergunto se também posso tirar, se posso ser eu a tirar, e eu tiro tipo logo uns 3 ou 4 e aquilo tipo sobram tipo 2, há um número que ela não sinta a diferença, tipo Uhum. 4 para 3 ou de 6 para 4, tipo assim um número em que ela não note que ficam menos, mas realmente ela depois fica contente porque guardou ela fez a gestão, mas quando ela faz a gestão, claro que vai querer comer mais do que eu lhe daria, mas o reduzir aquilo a que ela tem acesso, dando-lhe a sensação de que ela tem acesso a tudo, eu sinto que é Exato, uma estratégia que ela fica super contente, eu também, porque retirei metade, ela sente que comeu tudo e estamos todas felizes, não é? exato. É um bocadinho isso também que nós temos de ir entrando assim naquilo que funciona com o nosso bebê, não é? Eu noto que ela não nota essa diferença pequenina de número, mas um bebê que se calhar, uma criança que já conta e que esteja, se calhar não resulta isso, resulta outra coisa, mas isto como um exemplo de que estratégias é que eu tenho aqui para levar a minha criança para que ela seja levada e que ela dê também, que ela dê um significado ao caminho que está a ser percorrido e que ela sinta que é satisfatório para ela também, não é? Sim, no fundo é aquilo como nós começamos a nossa conversa, é nós adaptarmos à criança que está connosco. Mas não é a criança que tem de se adaptar a nós é que temos de nos adaptar à criança. E com a Jasmine funciona essa estratégia perfeito e ainda bem, e é para continuar. Sim. E aqui também perceber que quem é maduro, não é? Somos nós, o É cérebro isso mesmo. é nosso, logo o nosso é que tem de se adaptar. Aquela tirania também de criança é que tem de perceber que isto não é tudo como quer. Mas se formos aqui também ao desenvolvimento neurológico da criança, nós estamos a querer forçar uma coisa para a qual ela ainda não tem Não competências. está preparada, é isso mesmo. Nós é que somos os adultos, nós é que temos mais recursos para nos sabermos adaptar com mais facilidade, então se isso resulta, é também gerir aqui um bocadinho o nosso senso de autoridade e o nosso poder. Então, quando também gerimos bem o nosso poder, sabemos empoderar mais e sabemos dirigir melhor. Não é? Sinto que é muito importante isso. Então, não sei se queres acrescentar alguma coisa para finalizarmos. Quem está aqui em direto, se quiser fazer alguma pergunta ainda, Filipe, algo para terminares Sim, assim. ainda não falámos sobre uma coisa que é muitíssimo importante, sobre a quantidade de pasta que se deve utilizar e qual a pasta que se deve utilizar Ok. e quando é que se deve começar a lavar os dentes. Os Uhum. dentes devem ser começados a lavar assim que nasce o primeiro dente, sempre com uma escova, nunca utilizar estas dedeiras. Ainda há muitos pais que utilizam estas dedeiras têm as cerdas, os pelos em silicone, e portanto eles não são capazes de remover eficazmente a placa bacteriana. Podem ser usados para massajar a gengiva, para aliviar o desconforto dos primeiros dentes, mas para lavar, para limpar, tem de ser uma escova. Idealmente uma escova que tenha um pescoço pequenino, que tenha os pelos suaves e que seja fácil de manusear. E a pasta de dentes tem de ter no mínimo 1000 ppm de flúor. Ou seja, não interessa a idade que diz na embalagem da pasta, pode dizer 3 anos, não há problema nenhum, o que importa é a concentração de flúor. É importante lavar os dentes 2 vezes por dia, e esta rotina é o que nós falámos no início, pode não ser a maneira mais perfeita, mas desde que seja um bocadinho é melhor do que nada, sempre respeitando a criança, claro, e a quantidade de pasta o menos possível. Nós dizemos mais ou menos 1 grão de arroz cru, portanto é mesmo um bocadinho, mas se a criança tiver só um dente tem de ser ainda menos. Na pasta menos é mais, quanto menos pasta, menos espuma vai fazer, menos ele vai engolir e melhor nós vamos conseguir ver. Portanto, é muito importante e usar uma pasta com flúor sempre. Bem, nisso a evidência científica
é clara, não há prevenção da cárie dentária, ou seja, não há remineralização do esmalte dos nossos dentes se não houver uma pasta com flúor. Pelo menos é isto que diz a evidência neste momento. Uhum. E nós temos muito aquela ideia do lavar bem os dentes, é tipo tudo cheio de espuma, não é? Exato. Aqui também desconstruir um bocadinho isso e perceber que menos é mais e na espuma também, apesar de haver muito aquela visão do bem lavado, é estar tudo cheio de Na, espuma. ver- na verdade, a espuma é só para nos dar a sensação de limpeza, porque a maioria das pastas nem precisa, as pastas nem precisam de ter espuma, é um bocadinho como o nosso shampoo, não é? O shampoo não precisa de ter espuma, a espuma foi uma coisa que foi inventada para dar a sensação de limpeza. E portanto as pastas, se não tiverem espuma, se não fizerem espuma ou se fizerem pouca espuma, melhor ainda, porque vamos conseguir ver melhor e a criança não vai engolir tanto, também não vai ter tanto o reflexo de se engasgar. Idealmente procurar sempre uma pasta que seja o mais natural possível, uma pasta que seja menos química. Existem várias no mercado, eu também tenho algumas informações sobre isso no meu Instagram. E estou disponível, claro, se tiverem alguma dúvida, mandem uma mensagem e eu vou responder com todo o gosto. E pronto, e é isso, porque infelizmente muitas vezes continuam a chegar pais que estão a utilizar pastas de dentes por falta de informação que não são as mais adequadas. Uhum. E porquê que também se associa tanto aqui, nós se formos ver assim as pastas mais naturais, algumas têm muito este selo quase de qualidade de não ter flúor. De onde é que vem isso também de, quando nós vamos a um sítio buscar uma pasta mais natural, haver muito isso, esta não tem flúor, esta não tem. Então, onde é que está aqui também este equilíbrio entre tem ou não tem? Porque que quando eu procuro uma mais natural, a maioria não tem flúor? Sim, porque na verdade houve uma corrente em que começou a fazer alguns estudos, mas que não são estudos cientificamente credíveis, em que começaram a associar o flúor a doenças, por exemplo, autismo. Mas na verdade, eu vou dar um exemplo desse estudo, estas crianças são autistas e estas crianças usam pasta de dentes com flúor. Mas o autismo não é porque se usa, porque senão todos nós éramos autistas, não é? A maioria da população usa pastas de dentes com flúor. Então começou-se aqui um bocadinho a criar uma corrente de demonização do flúor, mas na verdade o flúor é usado com segurança há mais de 40 anos na indústria das pastas de dentes, e aquilo que a evidência nos diz é que o flúor, se for nesta quantidade, portanto entre 1000 a 1500 ppm, numa quantidade muito pequena, não tem nenhum problema para a nossa saúde. E é o único mineral capaz de causar esta remineralização, e por isso é que deve ser usado. Okay? Sim. Uhum. É importante desmistificar aquilo que, não é, que às vezes também nós entramos por uma corrente, vamos procurar pastas mais naturais e de repente é aquela vanglorização de não tem flúor, não tem flúor, não é? Então também podemos desmistificar isso e eu sinto que passei por isso também, que comecei a usar com flúor mesmo por causa dessas questões dos dentinhos da Jasmine. Sim, mas existem pastas naturais e com flúor, portanto é possível nós termos, e pastas vegan com flúor, portanto nós podemos estar ali, mais uma vez, estar no jogo de cintura, no meio termo, podemos escolher o mais natural possível para a nossa criança, mas de acordo com aquilo que a evidência científica nos diz. Uhum, uhum. Sim, sim, é mesmo isso. Obrigada, Filipa. Não sei De se nada. queres acrescentar alguma coisa, algo que era muito importante retirar para mim daqui, para além de todas estas informações, muito esta parceria com a criança que eu sinto que fazes tão bem também em consultório, parceria entre adultos, entre connosco mesmos também para curarmos um bocadinho aqui a nossa criança e os traumas, também no consultório da nossa criança interior para podermos ser um porto seguro mais sustentado também para a nossa criança. Aqui também a criança poder ir também com quem está mais seguro, se é a mãe, se é o pai, que a acompanhe quem está mais tranquilo nisto, isso também pode ser importante. E também a família gerir o que é que cada um faz em função também do que é que cada um se sente mais à vontade, não é? Uhum. Se é o pai que consegue ter essa abertura ou essa disponibilidade, essa adaptação à criança na hora de lavar os dentes, então que aquilo seja uma tarefa para ele, e para a mãe outras, portanto haver também esta conversa
entre casal ou entre família, de quem a consegue também acompanhar melhor, e às vezes será a mãe que pode perder a paciência e chama ao pai, ou vice-versa, não é? Porque aqui a paciência, como tu dizias, a criatividade, às vezes nós adultos estamos muito distantes disso, mas repor um bocadinho isso em nós, se nós não conseguimos deixar que alguém entre a fazer esse papel também por nós, isso é super importante. Então estou aqui assim mesmo também de coração cheio com este novo paradigma também de como a criança é atendida, não é? E isso é super importante também para sermos mais compassivos connosco e com as crianças, e isso é também uma forma de educar muito mais positiva. Então, se não têm perguntas por aqui, Filipa, estou muito grata por ter estado aqui também. E eu também, obrigada. Muito obrigada. Já sabem onde podem encontrar a Filipa, muita informação no Instagram da Filipa. Façam também por lá as vossas perguntas, partilhem as vossas pastas, as vossas escovas, tragam também esse à vontade e esse diálogo com o dentista, não é? É muito importante isso, de olha, tenho esta dificuldade, tenho esta questão, e que os dentistas possam estar também aqui nestes meios de comunicação, nestes meios onde nós podemos ir tirar dúvidas e aproximar o consultório aqui de casa, que é como nós hoje também estamos aqui a tentar fazer, não é? Trazer aqui a nossa dentista à nossa comunidade e fazermos aqui uns elos mais fortes também em nome das nossas crianças, não é? Então, muito obrigada, Filipa, muito obrigada por terem estado deste lado. Vemo-nos no próximo episódio e até breve. Muito Até obrigada. breve. Beijinho, obrigada. Beijinho, muito obrigada.